Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, meus amados, primeiramente eu agradeço a Deus por este privilégio, por esta rica oportunidade que eu estou tendo de falar para você do amor de Deus, de falar para você as coisas de Deus, de falar para você a palavra de Deus. Hoje são exatamente 8 horas e 54 minutos desta noite de sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. E eu estava aqui, meus queridos, estudando a Sagrada Escritura. Eu gosto muito de examinar as Escrituras e sentir de Deus de transmitir esse estudo que eu fiz aqui, ó. Um estudo maravilhoso. Passei horas e horas mastigando a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus me deu um tema muito importante. É esse tema que está aí no rodapé do vídeo. E eu quero agradecer a sua oportunidade de estar aí. Se você gostar deste tema, desta pregação, deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu comentário, para a glória de Deus. Por que eu peço que você faça isso? Porque aí o YouTube vai entender que o pessoal está gostando dos vídeos. Aí quanto mais você botar o quê? Aí o YouTube vai divulgar os meus vídeos para a glória de Deus. Mas se você botar dislike, é com você e Deus. Ninguém é obrigado a gostar do que eu prego, mas eu te garanto que eu só prego aquilo que eu creio ser Bíblia. Eu só prego aquilo que Deus manda eu pregar. Eu só prego aquilo que eu creio. Eu não estou aqui para pregar praga de templos. Eu não estou aqui para pregar religião. Eu não estou aqui para brincar de ser pregador. Eu não estou aqui para querer aparecer, para perder meu tempo. Não, estou ganhando o meu tempo. Estou aqui para pregar para você a santa palavra de Deus. Eu vou ser rápido, que eu estou olhando agora aqui. O tempo é pouco, misericórdia. Eu não tenho aqui uma câmera de alta definição, mas glória a Deus por tudo, irmão. Então o tema para este vídeo é isso aí. Não haverá casamento no céu. Não, senhor e não, senhora. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 22, versículo 24 e 25, que diz assim. Diz assim, meus queridos. Mateus, capítulo 22, versículo 24, diz assim: dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. 26. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. 27. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos os possuíram. Você entendeu? A dúvida, a pergunta aqui que fizeram a Jesus, queria saber, depois da ressurreição, qual o marido
dela seria um dos 7. Seria os 7 lá no céu? Qual marido dela seria lá no céu? Qual dos 7 irmãos seria o marido dela? Essa foi a pergunta, a dúvida que foi feita a Jesus. Louvado seja Deus. E o versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errai, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Já está explicado o tema aqui desta pregação, irmão. O próprio Jesus disse que lá no céu, no versículo 30, ele está dizendo: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Ou seja, eu e você, depois da ressurreição, lá no céu de glória, seremos como os anjos, irmão. Ou seja, você que é deficiente aqui na terra, que só tem uma perna, lá no céu você vai ter 2 pernas. Você que só tem um braço, vai ter lá no céu 2 braços. Você que é deficiente do olho, é cego, lá no céu você vai enxergar, irmão. Seremos anjos. E a Bíblia diz que não haverá casamento no céu. Não haverá casamento no céu depois da ressurreição dos mortos. Estamos esperando a ressurreição, irmão. E lá não vai haver casamento. Marcos 12. Vamos ler o que de Marcos 12. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador para sempre. 12:25 diz assim: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Louvado e agradecido seja Deus, irmão. Lá no céu não haverá casamento. Louvado seja Deus depois da ressurreição. E em Lucas, capítulo 20, versículo 35, o que é que diz, meus queridos? Diz assim: porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Louvado seja Deus. Lucas 20:35. O 35 diz assim: mas os que forem havido por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento. 36. Porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Louvado seja Deus. Então, irmão, eu provei biblicamente para você que não haverá casamento após a ressurreição. Ou seja, lá no céu, meus irmãos, não somos família, não senhor e não senhora. Lá no céu não somos pai, mãe, neto, avô, avó, sogro, sogra, cunhado, primo, marido, mulher. Não, senhor, não tem essas coisas lá no céu. Lá no céu nós somos famílias, pai, mãe e filho, porque no céu seremos todos melhores do que essas coisas aqui da terra. Somos todos anjos.
anjos, seremos anjos, não seremos maridos, não seremos mulheres, não seremos filhos, sogra, sogro, seremos anjos. Que coisa gloriosa, irmão. Que coisa gloriosa é aqui na terra você ter um pai, ter uma mãe, ter um filho, ter uma esposa, ter sobrinho, ter neto, sogro, sogra, irmão, irmã. Mas lá no céu será mais glorioso ainda, irmão, porque as coisas que os olhos não viram, o coração não sentiu, irmão, é coisas que Deus tem preparado para nós lá no céu de glória, irmão. Lá no céu de glória seremos melhores do que aqui na terra, teremos vidas melhores, vida gloriosa com Deus, seremos anjos, irmão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o que diz? 1 Coríntios 15, que estudo maravilhoso, que estudo glorioso, irmão. Eu senti de Deus de gravar, estava lendo aqui, né, irmão? É aquilo que eu gosto. Eu não quero só para mim, eu quero dividir com quem quer aprender, porque eu gosto de pregar para quem quer aprender, irmão. Se você quer aprender Bíblia, glória a Deus. Se você não quer, não tem problema, é com você e Deus. 1 Coríntios 15, eu só ensino a quem quer aprender, amém? 1 Coríntios 15, 49, diz assim, meus queridos: assim como trouxemos a imagem do terreno, a imagem de Adão, assim traremos também a imagem do celestial, a imagem de Jesus, irmão. Seremos semelhante a Jesus, teremos um corpo glorioso, irmão. O corpo que vai subir para o céu de glória, o corpo que vai subir do arrebatamento, não é este corpo de carne e osso, não senhor e não senhora. O corpo que vai subir no arrebatamento é um corpo transformado, irmão. É um corpo glorioso e seremos igual aos anjos, seremos anjos, irmão. Louvado e engrandecido seja Deus. Aqui em 1 Coríntios 15, 49 diz que assim como trouxemos a imagem do terreno, assim seremos também a imagem do celestial. E o versículo 51, 52, 53 e 54 diz que teremos corpos transformados, irmão. O versículo 51, louvado seja Deus. O versículo 51 e o 53 e 54 diz que teremos corpo transformado. Esse seu corpo que está te trazendo problema para a saúde, esse teu corpo que te traz a diabetes, né? A pressão alta, esse corpo vai ficar, você terá um corpo glorioso, sem doenças, sem defeitos. Porque aqui em 1 Coríntios 15, 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos o dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, irmão. Lá no céu você não vai mais morrer, você será eterno, né? Aqui na terra você começa a conquistar as coisas, quando pensa que não, está feliz com a casa nova, com o carro novo, né? A vida está indo tudo bem, mas quando pensa que não, você está dando um adeus a tudo isso vai ficar. Por isso que não devemos se apegar a bens materiais. Mas sabe de uma coisa, lá no céu é uma eternidade para você, uma eternidade numa cidade santa, onde as ruas são todas de ouro, irmão, onde você terá um corpo transformado, sem defeito, sem doença. Louvado e agradecido seja Deus. Então eu e você teremos corpo transformado, irmão. Lá não vai ter preconceito, alto, baixo, gordo, magro, preto e branco. Não, seremos todos anjos.
Louvado seja Deus. No céu ninguém é casado. Não senhor e não senhora. No céu ninguém é marido, é mulher, namorado. Não senhor e não senhora. O seu marido que você tanto ama, o seu marido que você tanto amou, a sua esposa que você amou tanto, não vai ser a sua esposa lá no céu. O seu marido que você amou tanto, que ama, não será o seu marido lá no céu. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos que você tanto ama, não será seu pai, sua mãe, seu irmão lá no céu de glória. Não senhor e não senhora. Aleluia. Não será, porque lá no céu não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem filhos. Não, lá no céu tem anjos. Anjos, tem pessoas transformadas num corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Aleluia, lá no céu não vai haver essas coisas que tem aqui no mundo material. Não senhor e não senhora. Aleluia, louvado seja Deus. Meu amado, o que une as pessoas lá no céu de glória não é esse sentimento humano que nós temos aqui, sentimento pela esposa, sentimento pelo esposo, pelo filho, pela filha, não senhor e não senhora. O que une as pessoas lá no céu não é o matrimônio, não é o casamento. É por isso que lá no céu não haverá casamento, não haverá morte, dor, nem pranto. Aleluia. Porque lá no céu temos o Deus Todo-Poderoso, que lá nos céus nós vamos estar com Deus. O nosso matrimônio lá no céu é com Deus. Louvado e agradecido seja Deus. O tempo está correndo, eu estou apressando, estou acelerando aqui, irmão. Estou em 220 km aqui por hora, para dar tempo de entregar aquilo que Deus está mandando. Louvado seja Deus. Então lá no céu, aleluia, é Deus, o Todo-Poderoso, que é o nosso matrimônio, irmão. Nosso matrimônio é com Deus. Louvado seja Deus. Porque lá no céu eu e você estaremos unidos em Deus. Estaremos louvando a este Deus. Lá no céu as pessoas não continuarão casadas. Não senhor, não senhora. Não. Lá no céu as pessoas não continuarão sendo pai, mãe, filho, neto, primo, cunhada, não senhor, não senhora. Conforme diz 1 Coríntios capítulo 15, 49, 51, 52, 53, 54, que foi vos lido. 1 Coríntios, que foi vos lido, né? O 49 diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 50. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Essa carne, ninguém vai para o céu nesse corpo de carne e sangue, irmão. Vai no corpo espiritual, não no corpo material. E o 51 diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento e no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, irmão. E nós seremos transformados. Aleluia. Até os mortos que já morreram lá no tempo de Pedro Álvares Cabral, os mortos que morreram da antiguidade, que nem osso tem mais, vai haver um sobrenatural de Deus na terra, irmão. Onde os mortos, a terra lançará de si os seus mortos e serão todos ressuscitados com o poder sobrenatural de Deus. Aleluia. 52. Porque convém isto, que o que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se reviste da imortalidade.
Louvado e agradecido seja Deus, irmão. Então seremos transformados. Louvado e agradecido seja Deus. No céu, o nosso corpo, a nossa alma será perfeita, irmão. Semelhante a de Jesus. Semelhante ao corpo do Salvador. Um corpo glorioso. Na ressurreição, os seres humanos serão como os anjos de Deus. Na ressurreição, nós seremos como os anjos de Deus, irmão. Não teremos mais esse corpo humano, um corpo que muitas das vezes é bonito, outro é feio, né, defeituoso. Não. No céu não haverá acepção de pessoas, seremos anjos, seremos adoradores. Glória a Deus. E outra coisa, lá no céu, homem nenhum poderá morrer. Aleluia. Glória a Deus. Lá no céu ninguém vai nascer, nem morre ninguém, nem nasce ninguém lá no céu, irmão. Aleluia. Não haverá criança nem velho. Não haverá essas coisas que tem aqui na terra. Lá no céu não haverá mais necessidade de fazer relação sexual. Porque a melhor coisa que tem aqui no mundo entre o homem e a mulher é a relação sexual, não é isso? Mas lá no céu não necessitará dessas coisas, porque lá não haverá homem, dois sexos, homem e mulher, seremos anjos, irmão. Lá não haverá essa necessidade de sexo. O casamento termina quando a vida termina. A vida humana termina quando a vida termina, quando a morte chega. Louvado seja Deus. Se o casamento fosse eterno, irmão, louvado seja Deus. Se o casamento fosse eterno, o segundo casamento de um viúvo não seria permitido, porque isto causaria confusão na eternidade. Louvado seja Deus. Quando a pessoa morre, o casamento termina. Quando a pessoa morre, o casamento termina. Lá em Romanos capítulo 7, o que é que diz? Romanos capítulo 7, vamos ler, estou correndo aqui, sempre que irmão Josias correndo quanto tempo. Romanos 7 e o versículo 2 e 3, o que é que diz? Diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Louvado e agradecido seja Deus. Então esse versículo quer dizer que quando aqui na terra, quando o marido morre, pela lei de Deus você está solteira, viúva, pode casar. Quando o homem ou a mulher morre, termina-se o casamento e você está livre pela lei de Deus. Aleluia. E está livre para casar com outra pessoa, porque o casamento termina com a morte. O casamento aqui na terra termina quando a pessoa morre. Louvado e agradecido seja Deus. Mas lá no céu não haverá essas coisas, irmão. Casamento não haverá depois da ressurreição. Louvado seja Deus. O céu não é um lugar para casamento, irmão. O céu de glória é o céu além da gravidade, não é o céu de se beijar, irmão, de estar se beijando, de fazer sexo. Louvado seja Deus. Lá no céu o nosso corpo será transformado
não será mais o mesmo corpo depois da ressurreição. Depois da ressurreição, nós não teremos mais esse desejo carnais. Depois da ressurreição, seremos transformados pelo poder sobrenatural de Deus e seremos semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Lá no céu seremos espirituais, seremos seres espirituais, incorruptíveis. Nossas vidas também serão diferentes, o casamento não será mais necessário. Foi o próprio Jesus quem ensinou que no céu ninguém será casado ou se dará em casamento. Foi o próprio Jesus, o Salvador, que disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 30 e outras referências que a gente já leu. Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 22, vou finalizar agora em nome de Jesus. Lá em Mateus 22, versículo 30, que diz assim, meus queridos. 22:30 diz: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Louvado seja Deus. Porém, aqui na terra, o matrimônio é uma coisa sagrada para Deus. Talvez não seja uma coisa sagrada para você que é garanhão, para você que é de uma sociedade materialista, para uma sociedade que é contra o casamento. Mas para Deus o casamento é uma coisa sagrada aqui na terra. Louvado seja Deus. O casamento aqui na terra é só um reflexo da felicidade que você vai ter lá no céu. Então ame o seu esposo, respeite. Ame a sua esposa, respeite. Não dê brecha ao diabo. Não troque o seu matrimônio, o seu casamento por uma aventura. Não destrua o seu casamento por um minuto de orgasmo, por um minuto de prazer. Louvado seja Deus. Quem sabe até você riu aí porque eu falei a palavra errada, mas eu não sou professor de português, não falo português bem explicado. O mais importante é falar errado e você entender, irmão. E você entender, minha irmã, do que eu falar aqui bem explicadinho e nem eu mesmo saber o significado da palavra e nem você entender nada, né? Louvado seja Deus. Falar o português corretamente, bem explicado, isso é um dom de Deus, irmão. E esse dom Deus não me deu, né? Por isso que eu não sou professor de português. Mas aqui na terra o casamento é coisa sagrada e o diabo odeia casamento. O diabo odeia o seu casamento. Está irado com a sua família. Sabe por quê? Porque você tem coisa que o diabo não tem nem pode ter. Você tem o que o diabo queria ter, mas ele não tem. Você tem família, coisa que o diabo não tem. Louvado seja Deus. Você tem uma esposa, um esposo, filho. Você é o que o diabo não é. Você é imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo odeia você. Por isso que o diabo quer ir para o inferno, quer te levar. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Perdoa o teu cônjuge. Perdoa o teu marido, tua esposa. Fecha as brechas, não deixa o diabo destruir o teu relacionamento. Porque numa separação, irmãos, quem mais sofre são os filhos, principalmente os casais que têm filhos pequenos. Porque na verdade os filhos não querem saber que está errado, quem errou. Se for o pai, se foi a mãe. Eles querem ver os dois unidos e felizes. E uma coisa que eu acho muito perigoso, terrível para uma família é quando um casal fica brigando, discutindo na frente dos filhos, porque ele vai vendo isso aí, vai crescer com problema, né? Ele vai crescendo vendo isso e vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa lá na frente. Então lute,
por aquilo que o diabo não quer que você lute. O diabo quer que você deixe sua esposa em casa e vá atrás de aventuras, né? O diabo quer falar na sua boca dizendo: eu não vou trocar os meus amigos por minha esposa, né? E quantos que saíram aí atrás de aventura, deixando sua esposa em casa, né? Achando que tem amigo. Amigo é tua esposa que aguenta teu mau hálito. Amigo é tua esposa que aguenta teu chulé, a tua catinga de suvaqueira, né? Coisa que teus amigos, tuas amiguinhas não vai aguentar. Amigo é tua esposa que aguenta a pessoa agitada que você é e suporta os teus defeitos. Então não troque a sua esposa, o seu esposo por uma aventura. Quantos destruíram seus casamentos por causa de um momento de orgasmo, né? De sexo. 1 minuto destruíram a vida toda. O casamento só é válido para Deus aqui na terra, porque lá no céu, irmão, o nosso matrimônio é com Deus. Seremos anjos. Anjos. Você será anjos. Aleluia. Aí você pode dizer: mas irmão Josias, lá no céu vai ter casamento, até se conhecer, porque o rico e o Lázaro, a Bíblia diz que o rico chegou lá e pediu a Abraão para orar pelos irmãos dele, né? E o rico foi para o lago de fogo e Lázaro foi para o seio de Abraão. Então, irmão Josias, lá no céu eles se conheceram, né? Então, se o rico e o Lázaro se conheceram lá no céu, eu vou conhecer minha esposa vai me conhecer, os meus filhos, minha sogra, meu sogro, meus irmãos, até se conhecer, mano. Meus queridos, a parábola do rico e Lázaro, ali não houve ainda a ressurreição, essa ressurreição que eu estou vos pregando debaixo do sangue de Jesus. Essa ressurreição que o Espírito Santo de Deus está falando no meu abrir e fechar de boca para você, não se trata ali daquela parábola de Lázaro. Ali não aconteceu ainda essa ressurreição, irmão. Todos que morreram agora, seu ante querido, se você tem pessoas da sua família que morreram, eles estão na eternidade. Uns estão no seio de Abraão, outros estão no Hades. Mas eles não foram transformados, tiveram os corpos transformados ainda. O corpo transformado glorioso, esse corpo da ressurreição, não aconteceu ainda. Louvado seja Deus. O Lázaro e o rico serão ressuscitados, são mais privilegiados do que eu e você. Vai haver ressurreição onde eles serão ressuscitados. E nós, transformados, seremos arrebatados. É por isso que eu sou crente, é por isso que eu sou cristão. Por causa da promessa do arrebatamento, que o diabo odeia essa promessa. O diabo não quer que você creia nessas coisas.